Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futeboso. E bom galera, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho aí das escolhas do Corinthians para ser o novo técnico depois da demissão do Silvinho nessa quarta-feira, depois da derrota no Clássico contra o Santos por 2-1 na Neoquímica Arena. Bom, para começar falando a demissão do Silvinho, que na minha opinião, como eu já disse em alguns outros vídeos, foi muito demorada, mostrou um certo amadorismo da diretoria, porque demitir com 3 jogos só na temporada, ele ter feito 16 dias de pré-temporada, isso mostrou que a diretoria não confiava 100% no Silvinho, não via muita perspectiva. Se tivesse visto mesmo, ele teria ganhado sequência, ele viria com resultados bons e desempenho bom também após 16 dias de pré-temporada. Então, eu acho que foi um erro da diretoria ter mantido ele depois do término do Brasileirão 2021. Mas isso já passou, agora o Corinthians tem que virar a página e já vem fazendo isso. E o Duílio, o Alessandro e o Roberto de Andrade, principalmente o Roberto de Andrade e o Duílio, que são ali mais responsáveis pelas contratações, eles já vêm trabalhando um pouco no sigilo, né? Não existe aquele negócio de expor quem está sendo negociado. Então os jornalistas que estão cobrindo o Corinthians sabem muito pouco sobre quem está sendo negociado, quem está sendo ventilado dentro dos bastidores do Corinthians. Existem alguns nomes que já foram pautados e descartados também, como por exemplo, alguns nomes já brasileiros que já foram totalmente descartados, como o nome do Cuca, por conta da questão extra técnico dele, né? Aquela questão do caso de estupro de 1987, quando ele era jogador do Grêmio. O Renato Gaúcho também é um nome muito descartado também dentro da diretoria, por conta da negociação frustrada de 2021, o jeito que ele tratou, ele ter revelado alguns valores, então isso ficou meio mal para a diretoria. E também alguns outros técnicos como Mano Menezes, que não trabalha durante esse mandato do Duílio, porque ele não tem uma boa relação com o Roberto de Andrade, e o Corinthians vê com bons olhos o Odair Hellmann, que é o único técnico brasileiro que o Corinthians ainda vê com bons olhos no mercado. O Odair Hellmann trabalhou no Inter e no Fluminense e agora está no Al-Wassil, e o Corinthians não vê com maus olhos esse técnico que faz um trabalho bom até lá no exterior, mas o Corinthians não pretende comprar uma briga com a torcida, que tem uma rejeição muito grande ao Odair Hellmann. É um técnico que, por característica, não é muito ofensivo, então não sabe se ele vai conseguir aproveitar muito bem todo o poderio ofensivo desse elenco do Corinthians. E o Corinthians, obviamente, está focando, seguindo, vamos dizer assim, a moda de técnicos estrangeiros. O Corinthians já foi atrás do técnico Jorge Jesus para saber as condições e se ele aceitaria negociar com o Corinthians. Porém, desde que ele saiu do Benfica, dia 28 de dezembro, ele não pretende negociar com nenhum time até maio, porque na Europa existe uma espécie de cláusula no contrato que, quando ele é rompido, o time ainda mesmo tem que continuar pagando as despesas do técnico até o final do contrato, que acabaria em junho. Ou seja, o Jorge Jesus tem salário para receber do Benfica até junho de 2022, e caso ele assine com outro clube, ele vá trabalhar em outro clube, esse contrato é quebrado. Então o Jorge Jesus não aceitaria receber menos do que ele recebe no Benfica, que é um salário que não tem como o Corinthians cobrir, e o Jorge Jesus não vai aceitar trabalhar antes de maio. Aí o Corinthians já parte para outros nomes. 2 nomes já foram ventilados e muito provavelmente não vão avançar nas negociações, segundo as matérias do GE e da UOL. O Corinthians foi atrás primeiro do Paulo Fonseca, técnico muito bom, com passagens no Shakhtar, na Roma, e ele é um técnico muito explosivo, assim, dá trabalho para jornalistas, e ele é um técnico muito bom, sim, tem vários muito bons resultados, títulos, principalmente no futebol ucraniano, comandando o Shakhtar. Porém, ele recebe um grande salário, ele tem muito mercado na Europa e é muito inviável a contratação dele, e apenas a consulta para esse técnico vir trabalhar no Corinthians já demonstrou que ele não tem condições de vir ao Brasil agora, o projeto não agradou a ele. E um outro técnico que foi ventilado aí no Corinthians foi o Vitor Pereira, técnico de 53 anos, também português,
que tinha negociações avançadas, segundo uma fonte, porém nada passava de uma consulta do Corinthians ao seu empresário, que é o Kia Jorabichian, que ele já é muito conhecido dentro do Corinthians, ele que trouxe a MSI para o Corinthians em 2005, então os bastidores do Corinthians já é muito familiar com o Kia, e agora ele já demonstrou que é muito difícil a negociação acontecer. A consulta feita demonstrou que o Kia não vai querer trazer o Vitor para o Brasil agora, porque ele ainda tem muito mercado na Europa, é um técnico muito conceituado, ele tem passagens na China, no Fenerbahçe, agora está livre no mercado, porém ele já foi muito procurado por outros grandes clubes da Europa. E no momento o Corinthians não tem como cobrir a proposta financeira e nem sequer um projeto vai ser apresentado para ele. Muito provavelmente, segundo o que o Kia falou, o seu empresário. E agora falando sobre a minha opinião, esses são os 3 técnicos que o Corinthians já foi atrás, já fez consultas. Infelizmente foram frustradas essas consultas, segundo as fontes. Porém o Corinthians não tem muito sigilo, um pacto muito bem feito de sigilo quanto ao nome, quantas negociações, a que passo andam as negociações, sondagens do novo comandante que virá a treinar o Corinthians a partir de 2022. E então o Corinthians vem trabalhando muito bem. Eu espero que seja um técnico estrangeiro, porque o Corinthians precisa mudar esse paradigma. O Corinthians, na sua história, não é muito adepto aos técnicos estrangeiros. O André Sanches, que estava ali dentro do Corinthians por volta de 2006, presenciou a passagem do Daniel Passarella, argentino, e ele foi muito mal. Há quem diga que ele caiu do Corinthians, não conseguiu ter um bom desempenho, porque ele tinha colocado o Carlitos Tevez no banco e por isso o elenco derrubou ele, mas o Corinthians se traumatizou com técnicos estrangeiros e desde 2006 nem negocia com técnicos estrangeiros. Apenas no ano passado tentou a contratação do Diego Aguirre, frustrada também. Porém, o Corinthians agora parte para uma nova etapa, uma reformulação, uma revolução dentro de mentalidade do clube para ir atrás de um técnico primordialmente português. O Corinthians vem procurando aí. Na minha opinião, é muito difícil esse momento de negociação, porque um técnico português, caso ele não tenha vindo para o Brasil, ainda não tenha trabalhado para o Brasil, é muito complicado um treinador estrangeiro da Europa vir treinar no Brasil aqui, porque tem que ter um período de adaptação. Obviamente a língua é a mesma, então é um passo a mais. Porém, se o técnico não for um técnico muito afirmado, como são Paulo Fonseca, o Jorge Jesus e o Vitor Pereira, que os 3 foram ventilados, seria uma aposta muito grande, como o Palmeiras fez, a exemplo do Palmeiras que fez com o Abel Ferreira, que era um técnico não tão afirmado, assim, não era uma certeza. O Palmeiras foi lá, apostou num salário um pouco mais baixo, num projeto um pouco menos ambicioso, vamos dizer assim, não tão badalado, e deu muito certo para o Palmeiras, vem dando muito certo para o Palmeiras. E o Corinthians arriscar nesse nível não está nos planos do Duílio, pelo visto, porque foram procurados aí 3 técnicos já consolidados e o Duílio não vem arriscando tanto na procura de técnicos. Porém, eu vejo que o Corinthians não pode ficar só nos técnicos portugueses, porque técnicos portugueses consolidados são poucos. Existem ainda o Carvalhal, o André Vilas-Boas, que são bem consolidados, já mostraram do que são na Europa. E seria muito difícil a contratação deles, questão financeira, questão de projeto, eles têm muito mercado na Europa. Porém, o Corinthians também pode pesquisar no mercado sul-americano, técnicos argentinos, técnicos uruguaios, que fazem muito sucesso também, são técnicos muito bons. Em vários times brasileiros deram certo, como o Sampaoli, o próprio Crespo no Campeonato Paulista do ano passado também deu um pouco certo. Então, o Corinthians não pode focar só em técnicos portugueses, eu vejo assim. Porém, eu acho já muito positiva essa mudança de mentalidade dentro do clube para procurar um técnico que não seja brasileiro. Obviamente, eu acho que não deve se descartar totalmente técnicos brasileiros, porém, no momento, eu vejo que não há mesmo nenhum técnico brasileiro à altura desses outros técnicos estrangeiros que o Corinthians vem pesquisando. Então, deixem aí nos comentários, galera, o que vocês acham aí, quem deverá ser o novo técnico do Corinthians, quem vocês acham que o Corinthians tem que ir atrás, que seria possível. Bom, esse foi o vídeo, galera. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!